Senhor presidente, senhores vereadores, quem esperou 6 anos não tem nenhum problema de esperar alguns minutos ou algumas horas. Eu apresentei essa matéria e alguns aqui vão se lembrar. Ouvi todos, vereador Formigueri, e que bom que a gente pode ouvir e ter um bom debate. Quero dizer que eu não insultei ninguém. E, na minha proposta, não tira a legitimidade de ninguém que está aqui. Como é que nasceu essa matéria? Essa matéria, vereador Fábio Braga, nasceu no ano de 2013. Por que nasceu no ano de 2013? Era o momento de fazer os ajustes necessários. Ouvi aqui alguns dizer, não, mas os recursos que vão sobrar ficam na Câmara. É mentira. Devolve para o Executivo. Ora, se todos tinham que, naquela oportunidade, fazer uns ajustes, vereador Fábio Braga, eu fiz, com a minha consciência. Vereador Fábio Braga, o senhor estava, naquele momento, do outro lado da trincheira. Eu fui um dos poucos que votou contra o aumento de IPTU. Fui um dos 4. E se, naquele momento, estava fazendo o aumento, eu entendia, vereador Fábio Braga, que nós também aqui teríamos que fazer um ajuste. Então, estava certo que se nós tivéssemos devolvido, e aí eu provo por A mais B, que tem sim uma economia de 30 milhões. Façam as contas. Não trouxe aqui no PowerPoint, mas merecia. Penso, senhores, que parece que hoje estou sendo crucificado, porque apresentei um projeto para diminuição de número de vereadores, como se fosse um crime na cidade. Se essa casa já teve 16, e assim funcionava. Então, se entrar um deputado, um senador que pedir a diminuição, vai estar cometendo um crime? Então, senhores, a matéria é importante. A matéria precisa ser apreciada. Posso perder, mas não deixo de apresentar as minhas ideias. Porque se esta casa não for uma casa de ideias, fecha a porta. Vereador Renato. Vereador Renato se elegeu naquela época, em 2008. Eram 16 vereadores. E a casa funcionava. Naquela oportunidade, vereador Renato, o senhor foi o segundo mais votado. Terceiro, vereador Renato me corrige. E funcionava com 16. Senhores, nós temos aqui, inclusive, vereadores que é difícil encontrá-los no plenário. Vereadores que nem vêm. Nós temos dificuldade. Agora eu fico pensando, virou crime apresentar esse meu projeto? Parece que cometi um erro, vereador Lela. Quantos os senhores apresentam projeto? Quantos projetos já foram debatidos, votados nessa casa, e aí quando eu apresento, parece que a ideia é inconstitucional. Não, a ideia é constitucional. Então, senhores, não é um projeto oportunista, porque em 2013 eu assim o apresentei. 30 segundos. Eu vou pedir mais 5 minutos. Então, mais 5. Assim eu apresentei.
Mas penso, senhores, que todos aqui têm a oportunidade de apresentar matéria que for, mas que houve sim, senhor presidente, um tratamento diferenciado a esse meu projeto que demorou 6 anos para ser pautado. 6 anos. Eu pergunto aos senhores se tem conhecimento de algum outro projeto que demorou 6 anos para tramitar. Pergunto. Podem até discordar, mas que a matéria deve ser apreciada, deve ser apreciada. Uma parte, vereador Lino. Não, eu quero colocar que, nesse sentido, eu também concordo com o vereador, que é um absurdo ficar todo esse tempo parado. Era para debater isso imediatamente na época, não se fez. Assim como a proposta do vereador Catume, que foi de 21, no ano passado, também não foi debatido, também ficou parado. Então, eu acho que concordo com a vossa senhoria. Então, eu só queria destacar o ponto do cálculo. Com base que cálculo o vereador se apoia para dizer 30 milhões, são 30 milhões de repasse. Então, a redução dá mais de 30 e poucos %. Vereador de que dá Lino, 10 milhões e 410 mil que o vereador Catume calculou. Eu não sei qual é o base de cálculo que está se fazendo. Agora, vereador, 30 milhões... vereador Lino, foi em cima do cálculo do custo de cada vereador em cima do orçamento da Câmara. Eu encaminho depois para o seu gabinete, para que o senhor tenha um conhecimento maior. Vereador Renato Geske, da Farmácia. Vereador Tiago, o senhor considera que a cidade, o município, está totalmente representado nos 23 vereadores nessa casa? Porque o que acontece? Nós temos uma subrepresentação do continente. Há poucos vereadores que realmente representam o continente. E se nós diminuirmos os vereadores, está sujeito o continente não ter nenhum representante nessa casa. Além disso, há vários segmentos na sociedade e pela abertura que o país tem, mais segmentos vão surgir. Vereador e como é que Renato, eles serão representados nessa cidade? Eu agradeço o seu raciocínio, o seu pronunciamento. Mas eu pergunto para o senhor, presidente, se o senhor puder pedir, né? Vereador Renato, Vossa Excelência se elegeu com 16. O Estado de Santa Catarina, vereador Renato, tem 16 deputados federais para representar todo o Estado em Brasília. Eu acho que esse seu discurso, vereador Renato, ele não é propício para o momento. Eu não estou discutindo a representação. Eu acho que com 16, o meu projeto é para 17, está bem representado. Se o problema, vereador Renato, é a representação, 17 vereadores representando a cidade, os seus segmentos, os seus bairros. O continente teve uma votação expressiva do vereador Pedrão. O vereador Pedrão veio eleito do continente. Quem sabe lá os representantes do continente acharam no vereador Pedrão a sua representação. O vereador Pedrão saiu de lá eleito. E entenderam o continente que o vereador Pedrão era o seu representante. E tem uma outra discussão, vereador Renato. O senhor sabe que... Qual foi a justificativa do aumento? Qual foi a justificativa? Eu pergunto para o senhor qual foi a justificativa. Eu penso o seguinte, vereador Renato, é chegado a hora de fazer uma grande reforma. O senhor acha que precisamos de 3 senadores para representar o Estado? 3. Será que um já não estava de bom tamanho? Eu pergunto para o senhor, o Estado de Santa Catarina tem 295 municípios, vereador Fábio Braga. Não é chegado a hora de fazer uma revisão? Cada município é um poder legislativo e um poder executivo. É chegado a hora. Então, senhores, eu apresentei o projeto como qualquer outro vereador aqui poderia apresentar. Não tenham nesse projeto que eu sou contra vereadores. Eu fiz uma discussão lá atrás. 30 segundos. Quando
de uma legislatura que era 16 se aumentou para 23. Foi essa a discussão. E penso que é chegada a hora, não só desse poder, mas os outros poderes, discutir os excessos. Então, senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, eu peço a compreensão dos senhores. É um desafio, mas eu peço o voto favorável a esta matéria e que a sua... Obrigado. Próximo e último inscrito.